Atos capítulo 2, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe. Está escrito assim: tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar para pregarmos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome. Não há privilégio maior do que estar na tua presença. Não há glória maior, meu Pai, do que estarmos diante de ti. E como te foi dito, Pai, já nesta manhã, ainda que nós não tivéssemos nada, ainda que nós não tivéssemos uma sandália para pôr nos pés, se nós estivermos cheios do teu Espírito, estaremos satisfeitos, estaremos felizes, porque o que preenche a nossa alma é a caixa, o que satisfaz o vazio do nosso coração não é o dinheiro, não são os casos, não são os carros, não são as casas, mas é sim a presença do Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero clamar a Ti, que o Senhor nos visite, e em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa limitação, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, em nome de Jesus, sobre toda a igreja do Senhor, que todo mal, toda opressão das trevas seja repreendida agora em nome de Jesus. Leva as nossas mentes cativas junto ao teu trono de graça e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos para nos acompanhar nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Oh, maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, era manhã de domingo. Era uma manhã de domingo, talvez como uma manhã como essa. Glória a Deus. Na sexta-feira ele havia morrido. No sábado, os homens estavam estupefatos, desesperados, desanimados, sem saber o que fazer. Eles haviam perdido Jesus. E talvez alguns já até mesmo questionassem a sua fé, pois muitos esperavam, que Jesus, ele não haveria de morrer, mas eles esperavam que Jesus haveria de se tornar o rei de Israel e havia de redimir Israel do poderio romano, do poderio de Roma. Eles esperavam um grande rei que haveria de fazer grandes transformações políticas ali. Mas Jesus havia morrido. A esperança de muitos havia morrido também. Muitos começaram a fazer as coisas que eles faziam antes. Porque sem a ressurreição de Cristo, o Evangelho não faz sentido. Sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos motivos para ter esperança alguma. Mas domingo de manhã, meus irmãos, quando talvez muitos já haviam voltado para o mundo, muitos já haviam desistido do Evangelho. Domingo de manhã, meus irmãos, os anjos descem ali naquela tumba em nome de Jesus. Jesus, a sua glória irrompe ali em luz e ele ressuscita em nome de Jesus. Os guardas ficam estupefatos e paralisados. E aquele que outrora estava morto ressuscita para a glória e para o louvor de Deus em nome de Jesus. Os homens vão esperar. Os homens acharam que havia vencido. Satanás estava em festa. Mas Deus, em nome de Jesus, ele humilha o inferno. Ele toma as chaves do inferno da mão de Satanás em nome de Jesus. Glória a Deus.
Ele executa a vitória das nossas vidas sobre o pecado e sobre a maldade. Jesus ressuscita em glória em nome de Jesus. Incorruptível. Sua aparência era majestosa em nome de Jesus. E tudo aquilo que ele havia dito se mostra real naquele momento. A ressurreição de Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. A ressurreição de Cristo é o que baseia toda a nossa fé. Porque a partir do momento que Ele ressuscita, nós sabemos que as suas palavras eram verdadeiras. E se Ele ressuscitou, nós sabemos que todo aquele que crer nele e que obedecer a Ele em nome de Jesus, vai ressuscitar também em nome de Jesus. Com a palavra do Senhor nos diz, irmão Carlos, ainda que morramos, aí que sim que nós viveremos de verdade em nome de Jesus. Todo aquele que tem nele essa esperança não teme a morte. Mas aquele que tem nele essa esperança em nome de Jesus, ele sabe que quando ele morrer, aí que vai começar a vida dele de verdade em nome de Jesus. É por isso que a nossa confiança não está nos carros, nem nos cavaleiros, nem no dinheiro, nem nas coisas deste mundo. A nossa esperança está nele em nome de Jesus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: para não juntarmos tesouros neste mundo, mas sim tesouros no céu. Porque todas as coisas deste mundo haverão de passar em nome de Jesus. E aqueles hoje que são ricos e poderosos neste mundo, talvez muitos, vão perder tudo aquilo que conquistaram. Mas talvez um menininho, pobrezinho lá na África, que talvez não tenha nada aos olhos deste mundo, é menosprezado, rejeitado, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sim, ele haverá de ter tudo lá agora com o Pai em nome de Jesus. Ele vai viver para sempre em nome de Jesus. Assim como Lázaro e aquele pobre em nome de Jesus. Lázaro tinha tudo, ou melhor, o rico tinha tudo. E o pobre não tinha nada. O rico perdeu tudo. Mas Lázaro recebeu tudo na glória em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, nós possamos ter os nossos olhos fixos na eternidade. Glória a Deus. Porque de que vale nós conquistarmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Aleluia. Se há uma coisa com a qual nós precisamos nos preocupar com a nossa alma em nome de Jesus, é estarmos bem diante de Deus. Porque tudo vai passar. Glória a Deus. E quando nós morrermos e comparecermos diante de Deus, ali Ele vai nos julgar em nome de Jesus. E aqueles que tiverem feito o bem, aqueles que creram em Jesus Cristo, haverão de ser recebidos na eternidade e na Jerusalém Celestial. Mas aqueles que não creram nele, infelizmente, eles vão morrer eternamente. Então, em nome de Jesus, nós possamos nos converter e acreditar fielmente no nosso Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, depois de ressuscitar, ele caminha entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos por vários dias, por 40 dias especificamente. Aleluia. Várias pessoas viram Jesus ressurreto, Jesus com uma aparência diferente um pouco, Jesus de glória em nome de Jesus. Eles viram os seus sinais, viram as suas maravilhas, viram ele atravessando as paredes em nome de Jesus. Até que 40 dias depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus ele chama os seus apóstolos e discípulos, salvo engano, ali para o Monte das Oliveiras. E ali, enquanto ele falava com eles, o Senhor Jesus ele começa a subir aos céus. Ele começa a planar em nome de Jesus, ele vai subindo. Os apóstolos ficam estupefatos com Jesus, né, subindo aos céus sobrenaturalmente em nome de Jesus. Eles não entendem ali o que estava acontecendo. Eles ficam olhando até que Jesus desaparece nas nuvens. E aí do nada aparecem dois varões ali diante deles, dois anjos em nome de Jesus. Daí eles perguntam: que estás olhando para os céus? Aquele que viu os esposos subirem, ele voltará da mesma forma em nome de Jesus. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que subiu ao céu, ele vai descer mais uma vez em nome de Jesus. Ele vai nos buscar, ele vai nos tirar deste mundo de horror em nome de Jesus. E aí, enquanto ele não vem em nome de Jesus, permaneçamos firmes, permaneçamos sentindo a presença dele aqui, até que possamos em nome de Jesus olhar nos olhos dele, abraçar ele fisicamente em nome de Jesus e ver e desfrutar da presença do nosso Senhor plenamente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Mas uma das coisas que Jesus disse para os apóstolos antes deles subir foi que eles deveriam ficar na cidade, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles recebessem a força do alto em nome de Jesus. Aleluia. Jesus ele deu uma ordem para eles. Quando Jesus sobe aos céus, ele não disse: ide por todo mundo já e pregai o evangelho
aos judeus, aos ímpios, aos gregos, etc. Ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos da força do alto em nome de Jesus. Até eu vos dar poder. Até eu vos encher com a minha glória, em nome de Jesus, até eu vos capacitar a realizar essa missão que eu tenho para realizar para vós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não estão prontos ainda. Ainda lhes falta algo em nome de Jesus. E enquanto esse algo não chega, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É interessante que eles obedeceram. Se nós voltarmos um pouco aqui em Atos capítulo 1, nós vamos ver que eles ficaram, não lembro agora aqui o versículo que está, naquele versículo 14, todos eles, unânimes, perseveraram na oração em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto aqueles homens esperavam em Jerusalém, sem saber o que ia acontecer. Glória a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam o que eles haveriam de receber, eles não sabiam o que Deus tinha para eles. Talvez alguns, inclusive, tinham dúvidas se realmente haveria ou onde acontecer alguma coisa, porque era algo inesperado. É como Noé, por exemplo, não sei se os irmãos sabem, mas lá no comecinho da Bíblia Sagrada, no comecinho da história da humanidade, Deus ele se volta para Noé e manda ele construir uma arca, porque haveria de chover e o mundo seria destruído por meio de um dilúvio. Não sei se os irmãos sabem, naquela época não existia chuva ainda. A palavra do Senhor nos diz que saiu o orvalho da terra em nome de Jesus, e aquele orvalho era o que regava as plantas. Então não chovia. Jesus também, ele manda Noé construir uma arca para se proteger da chuva, só que Noé não sabia o que era chuva. Ele precisou construir uma arca pela fé, para se proteger de algo que ele não tinha certeza do que era. Aleluia. E aqui os apóstolos, eles estavam esperando uma força do alto. Eles não sabiam o que era. Eles não sabiam o que eles sentiriam. Eles não sabiam como isso impactaria a vida deles. Eles não sabiam como eles seriam transformados, ou como Deus faria e quando faria. Eles não sabiam se demoraria 10 dias, 30 anos, ou seja lá quanto for o tempo, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas enquanto eles esperavam, eles perseveraram unânimes em oração. Eles estavam juntos em nome de Jesus, orando a Deus, buscando a Deus, compartilhando o pão em nome de Jesus, ceando com o Pai em nome de Jesus. É interessante aqui que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia. Primeiro versículo que nós lemos. 50 dias depois da Páscoa, depois da morte de Jesus, tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles continuavam ali perseverando em oração diante do Pai. Estavam todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. É como naquela pregação que eu trouxe para os irmãos. É que Jesus, quando estava ali no Monte das Oliveiras, ele foi orar sozinho. Mas ele também chama pessoas para orar consigo em nome de Jesus. E aqui os apóstolos, eles estavam orando. Eles estavam tendo um culto de oração em nome de Jesus. E ali eles reunidos todos no mesmo lugar. De repente, quando eles não esperavam que alguma coisa fosse acontecer, como aquele culto, irmã Maria José, que nós estávamos aqui. Havia toda uma programação a ser seguida, como sempre, em nome de Jesus. E de repente, em nome de Jesus, Deus nos visitou a tal ponto que nós não conseguimos nem pregar, não foi? Da mesma forma, eles não esperavam. Eles estavam orando, era mais uma oração, mais um dia de oração, como qualquer outro dia, em nome de Jesus. Mas aí, de repente, eles começam a escutar um vento. As coisas começam a se agitar, talvez algumas coisas tenham saído do lugar. Um vendaval impetuoso toma o lugar no qual eles estavam. Eita glória, foi o que aconteceu, Pai. E eles começam a ver não somente o vento balançando todas as coisas, mas línguas como de fogo se formam acima da cabeça deles em nome de Jesus. E vão pousando sobre cada um em nome de Jesus. O Espírito Santo, Deus, Jesus, quando ele chegou lá no céu, como ele disse lá em João 14, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou outro Consolador, o Espírito da verdade em nome de Jesus, que não pode mentir. Ele enviou o Consolador em nome de Jesus, ele derramou a força do alto sobre os seus apóstolos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele batizou os homens com o Espírito e com fogo em nome de Jesus. E a glória e a graça dele foi derramada sobre os homens ali. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. E eles não conseguiram se controlar. Eles não conseguiram conter.
Eu imagino que eles tenham chorado, eles tenham gritado, eles começaram a falar em línguas desconhecidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu imagino que a alma deles devia ali transbordar da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eles se sentiam talvez mais alegres, mais fortes, animados do que nunca antes. Eles estavam mais próximos do Senhor como nunca antes nas suas vidas. Aleluia. Os dons de Deus se manifestavam na vida daqueles homens. E eles foram impactados pela presença do nosso Senhor e do nosso Salvador. Glória a Jesus. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer para nós. Eu me lembro, eu me converti numa igreja extremamente tradicional. E quando a gente se converte numa igreja, a gente assume os pensamentos, a doutrina daquela igreja como certos. A gente não questiona, a gente não conhece. E a gente considera que tudo aquilo que estão dizendo para nós é correto. E a gente, às vezes, como não conhece toda a Bíblia Sagrada, a gente acaba simplesmente aceitando e defendendo aquele posicionamento, às vezes até mesmo sem raciocinar. Aleluia. A gente faz muito isso, infelizmente. É como diz a palavra do Senhor lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente às vezes aceita muita coisa porque a gente não estudou e não analisou as Escrituras Sagradas. E assim como o apóstolo Paulo disse: se eu, um anjo, ou seja quem for, vos anunciar o Evangelho diferente do que foi recebido, seja maldição em nome de Jesus. Aleluia. Nós não podemos aceitar em nenhuma hipótese, meus irmãos, que nos seja pregado o Evangelho diferente do que está nas Escrituras Sagradas. Verdade, Pai. Se eu vos pregar algo que está fora das Escrituras Sagradas, que eu seja uma maldição em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, em nome de Jesus, como eu tanto vos digo, o que está acontecendo aqui é algo extremamente sério. Eu não estou prometendo para vocês aqui carro, bênçãos materiais, prosperidade financeira, nem nada disso. Eita, glória. Porque o Evangelho não nos promete nada disso. Aleluia. Mas o que vos digo em nome de Jesus, que todo aquele que obedecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, este herdará a bendita eternidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu estava nessa igreja e eu aceitava muita coisa, sem questionar. Eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo e eu também, consequentemente, não acreditava e nem meditava muito sobre aquilo. Mas eu estudava muito as Escrituras Sagradas e estava estudando, começando a estudar. E aí eu procurava, tentar adaptar as Escrituras Sagradas àquilo que eu e a minha igreja acreditava e defendia firmemente que o batismo com o Espírito Santo não tinha essa experiência sobrenatural. Eu defendia firmemente que a partir do momento, assim como a minha igreja acreditava, a partir do momento que você abre a boca aqui na frente da igreja e professa Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, você nasce de novo, você automaticamente é batizado com o Espírito Santo, mesmo que não tenha tido uma experiência pessoal e poderosa com Ele. Esse era o posicionamento daquela igreja. Basta você levantar a mão e você se torna uma nova criatura e você é batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me lembro que eu conheci a Sheila bem nessa época e a gente debatia muito sobre isso, querido? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela me falava que havia uma experiência diferente, mesmo depois de você se converter, que você precisava passar. E eu dizia para ela que não. Que a partir do momento que você se convertia, que você já era automaticamente batizado com o Espírito Santo. E eu batia com ela, eu lembro que eu usava tanto a Bíblia que ela falava: eu não sei, eu não consigo contradizer os seus argumentos, mas eu sei que existe. Mesmo que você não concorde, e mesmo que você esteja me mostrando na Bíblia, e eu sei que existe essa experiência poderosa e sobrenatural vinda da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não conseguia discutir comigo, debater comigo, mas ela sabia que existia essa experiência. Aí eu me lembro que foi passando o tempo, a gente casou. Eu fui vendo algumas coisas, fui vendo ela falando ali em línguas desconhecidas, em línguas estranhas, e aos pouquinhos Deus foi me convencendo, até o ponto de que eu entendi que aquilo realmente era verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre fui de orar muito, e aí certa feita eu estava numa situação, estava preocupado com as finanças, preocupado com algumas situações aqui de casa. E aí, acordei de madrugada, por algum motivo nós perdemos o sono. Acordei de madrugada e fiquei ali sentado na beira da cama, preocupado, pensando nas contas, pensando em várias coisas. E aí a Sheila estava deitada na cabeceira da cama. Aí ela do nada pegou e falou para mim: amor,
eu acho que Deus falou comigo aqui agora. Aleluia. E eu acho que Ele está falando com você. Glória a Deus. Aí ela falou assim, que Deus havia dito, né, para ela: tens te faltado algo? Quando ela me falou aquilo, aquelas palavras dela impactaram profundamente a minha alma. Eu comecei a chorar, comecei a transbordar do Espírito Santo. Aleluia. E Aleluia. comecei a transbordar do Espírito Santo, sentir a graça dele em nome de Jesus. E aquelas línguas que às vezes vinham à minha mente começaram a fluir nos meus lábios em nome de Jesus. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquela hora. Deus ele me mostrava naquela hora: tens te faltado algo. Ele me perguntava assim: está faltando comida? Está faltando provisão? Eu sei que você não está tão folgado como você gostaria, mas eu tenho suprido todas as suas necessidades em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E se tem faltado algo, eis que te dou agora o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. E ali eu experimentei em nome de Jesus, assim como vários irmãos aqui, o que está descrito aqui na palavra do Senhor. Esses homens, eles conheceram o Senhor Jesus lá atrás, 3 anos atrás. Se converteram, tiveram experiência, tiveram ensinamento de Cristo. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles tiveram essa experiência profunda, transformadora e renovadora que só o Espírito Santo pode nos dar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês que vos digo em nome de Jesus, categoricamente, por experiência própria, que o batismo com o Espírito Santo é algo real, sim. É algo que nós precisamos buscar, sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqueles homens buscaram perseverantemente em nome de Jesus. Eles não sabiam o que eles estavam buscando, mas sabiam que viria uma força do alto. E a tempo oportuno, quando eles não esperavam, eles foram batizados com o Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, se alguém dentre nós que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu rogo ao Pai nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele faça em nome de Jesus vir sobre nós um agitar de um vendaval impetuoso em nome de Jesus. Que línguas como de fogo venham ser repartidas entre nós nesta manhã. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus derrame a força dele sobre vocês. Que Deus derrame a graça dele sobre vocês em nome de Jesus. Que em nome de Jesus que os vossos pecados sejam perdoados pelo poder da cruz de Cristo. E que em nome de Jesus sejamos avivados pela força do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que aquele que nunca falou em línguas desconhecidas possa falar. Se você talvez nunca sentiu a presença do Espírito Santo, que você possa sentir. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Irmãos, Deus ele tem mais para nós. Deus ele quer se revelar mais a nós em nome de Jesus. As Escrituras Sagradas, elas são letras. Mas são letras que quando nós vivemos nas nossas vidas, elas se manifestam e se revelam. Deus ele quer derramar a sua presença sobre nós. O Evangelho ele não é pura teologia, não são palavras vazias e sem sentido. Quando nós vivemos o que está escrito aqui, isso tudo se manifesta sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, aqueles que não nasceram de novo, que nasçam em nome de Jesus. Aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, que sejam em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, quebre toda dureza. E em nome de Jesus, enche as nossas vidas com a sua santa presença em nome de Jesus. Aleluia, E eu Deus. convidar os irmãos a pôr-se em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir que a minha esposa, em nome de Jesus, a Sheila, fizesse uma oração nesta hora. Que Deus possa nos visitar em nome de Jesus. Glória a Que Deus Deus. possa, Glória a Deus. se nós já somos batizados com o Espírito Santo, nós venhamos a ser renovados em nome de Jesus. Se nós não somos, que nós possamos ser em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim como o Senhor falou com o Vinícius naquele dia, Ele falou com você nessa manhã: tem te faltado algo para mandar graça, receber oração.
Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a vida de cada um nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar renovando as forças, ó Pai. Que o Senhor possa estar alegrando cada coração, ó Deus. Porque Tu és o mesmo, Senhor. O mesmo Deus, ó Pai amado, que derramou, ó Pai, a Tua presença. Ó Pai amado, o mesmo Deus, ó Pai amado, que fez, ó Pai, aquele movimento ali, ó Pai amado, em Jerusalém, Deus. O Deus que batizou o Teu povo com o Espírito Santo lá. É o mesmo Deus que pode batizar você nesta hora. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Pai, com a Tua presença, derrama o Teu fogo, ó Pai amado, Deus Santo. Vem queimando, ó Deus, tudo que não provém do Senhor. Ó Pai amado, vem renovando as forças. Senhor, vem libertando, ó Pai amado, vem levantando, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, Deus querido, Deus Santo, que nós possamos, ó Pai amado, nos levantar diante de Ti, ó Pai, cheios do Teu Espírito, ó Pai, para fazer a Tua vontade, ó Deus, para fazer o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, que haja, ó Deus amado, a Tua paz. Senhor, que haja o Teu entendimento, que haja, Senhor Jesus amado, a Tua saúde, ó Deus, física e espiritual, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai amado, estar renovando a fé do Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que pensam que nunca irá mandar que não vai ser batizado pelo Espírito Santo, que isso ficou para outras pessoas. Ei, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele batiza assim. Se candidata na presença do Senhor, ó Deus, eu quero receber o Teu Espírito, eu quero ser batizado por esse Espírito. Começa a dar lugar ao Espírito Santo, na mandagação. Meu irmão, minha irmã, aquelas línguas que vêm na tua mente, é o Espírito Santo querendo achar lugar aí. É o Espírito Santo de Deus quer falar através dos teus lábios, quer te dar novas línguas. Receba em nome de Jesus a presença do Espírito Santo de Deus, de forma que vai impactar a sua vida, que vai impactar a vida de outras pessoas que estiverem ao seu redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.